Olá, sejam bem-vindos. Mais uma vez, uma conversa com Alexandra Dias Lemos, desta feita sobre relacionamentos. A Alexandra é coach, mas muita gente não sabe o que é ser coach, não sabe o que é coaching. Eu vi uma coisa fantástica, Alexandra. Sim. Sabe como é que eles chamam no Brasil? Mentores. É mais engraçado, não é? Vi ontem um programa de televisão que estavam a falar com uma coach brasileira e ela era apresentada pela jornalista como mentora. É muito engraçado, não é? Alexandra, então vamos começar a falar sobre relacionamentos, que eu acho que é o que mais aflige as pessoas, mais do que dinheiro, falta de emprego. Então, o que mais mói a cabeça é a questão dos relacionamentos. Como é que vai o mundo em termos de relacionamentos? Bom, ou como vai todo mundo? Todo mundo. Nós estarmos relacionados é inevitável. Nós não existimos em absoluto, só existimos em relação com. E é nos relacionamentos que nós nos encontramos como indivíduos. E, de facto, os relacionamentos geram entropias, geram situações de vida onde vamos ter que partilhar espaços, partilhar ideias, pôr em comum, definir os nossos gostos e os nossos não gostos. Ou seja, e isso cria a nossa preferência em termos de identidade. Então, está lançada... Então você me diz que eu me identifico no outro? Também, os outros, todo o nosso contexto é um reflexo daquilo que são as nossas preferências. E então, por exemplo, atrai-se por alguém em termos ou profissionais, ou relacionais no aspecto da amizade, ou no aspecto, por exemplo, do amor. Claro que sim, viu qualquer coisa no outro que a completa. E então acaba por se aproximar. Porquê? Porque essa pessoa lhe faz bem, a faz feliz, até certo ponto. Quando os seus gostos começam a colidir com os não gostos do outro, e que estamos a falar de preferências, e isto até é bastante, como é que eu ia dizer, reptiliano, diria eu, ou seja, gestão de espaço. Imagino que a Heloísa gosta de ir à praia e o seu companheiro não gosta de ir à praia, gosta de ir ao campo. Temos aqui um primeiro chamado dilema. Então, os relacionamentos geram os chamados dilemas. E o que é interessante é ver de que forma é que as pessoas, perante dilemas, que é o pôr em comum, tirar um pouco de si e integrar naquilo que o outro dá, como é que as pessoas conseguem, enfim, funcionar de uma forma, eu diria, funcional. Porque há relacionamentos que são insubstituíveis e que também são indispensáveis. Por exemplo, nós, quando nascemos, temos o chamado sentido de pertença. Nós pertencemos a uma família. Então, nós nascemos, por natureza, relacionados. Não pode dizer que veio ao mundo e que nasceu do nada. Ninguém nasceu de uma árvore. Ninguém nasceu de uma árvore. Eu acho que as pessoas estariam muito mais bem resolvidas se nascessem de árvores. Porque todo mundo, você vai ver os traumas, não é do vizinho, é claro que é do pai e da mãe, não é? Sim. Então, se fosse da árvore, pronto. Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas nem arranjam a maneira de nasci numa oliveira e queria ter nascido pera. Sabe o que é? Olha, mas sabe que essa é uma das questões? É, por exemplo, um pai e uma mãe esperam que o seu filho seja um carvalho. E fazem tudo para que o filho seja um carvalho. E de repente o filho começa a crescer, a pensar, eu devo ser um carvalho porque é isso que esperam de mim. E quando dá conta, sai um raminho e sai uma agulhinha de pinheiro. E os pais dizem, vai sair o meu carvalho. E de repente o que é que sai? Um pinheiro. O que é que acontece? O filho tenta encolher aquela agulhinha para se parecer com o carvalho que os pais querem que ele seja. Corresponder, não é? Para corresponder a... E tem gente que vive a vida inteira assim, não é? Esperando que os outros, ou seja, vivendo de acordo com o que os outros querem ou esperam delas. Exatamente, e isso amputa a capacidade de as pessoas viverem num maior nível de liberdade e de serem quem são, expressarem-se sem ser necessário aquilo que mostram, aquilo que são, aquilo que dizem, que pensam, que vá ao encontro daquilo que é a sua natureza e é a sua essência, é o seu brilho natural e não tanto ir ao encontro daquilo que parece, para que os outros nos aceitem. Então, a grande questão dos relacionamentos é exatamente esta. É como é que eu me posso relacionar com outra pessoa, não perdendo a minha liberdade, o meu epicentro, mantendo o meu inteiro integral. Sim, sem deixar de ser eu. Não é? Sem deixar de ser eu e também respeitando, digamos, a identidade do outro, a essência do outro. E isto é o grande segredo das relações. E agora, é assim, também deve ser parte do princípio dos graves problemas, é que as pessoas evoluem e mudam. Sim, então, com quem eu me relacionei, aquela pessoa que eu conheci há anos atrás, eu casei com ela e não sei o quê, evolui para um lado e eu posso evoluir para outro. Exatamente, não está escrito em lado nenhum que os relacionamentos são eternos. Tá, aqueles que vão lá para a igreja dizem, até que a morte os separe. Essa é a questão, é que depois tudo o que sejam acordos sociais, religiosos, etc., incutem, digamos, esse princípio. Se as pessoas estão na disposição de se guiar por esse princípio e isso para elas é ecológico,
E quando eu falo ecológico em termos de coaching é o que eu ganho é superior àquilo que eu perco e o impacto em mim e nas figuras de referência no meu contexto é positivo, então eu mantenho nesse relacionamento, se eu aceitar viver de acordo com esse princípio. A questão é que depois começa a haver fissura entre aquilo que eu acordo e aquilo que depois a minha evolução me leva a ponderar. E é aí que surgem os dilemas. É quando a pessoa resolve assumir que está no prejuízo, não é? Sim, sim. E repara uma coisa, as pessoas de facto separam-se de relacionamentos, quer seja no contexto social, quer seja no contexto profissional, quer seja no contexto mesmo amoroso, quando para elas começa a ser uma variável inegável que a liberdade está posta em causa. E nós aguentamos a perda de liberdade até um certo ponto. Quando deixa de ser ecológico, que é exatamente naquele momento onde, e às vezes é por um desespero, tomamos decisões, digamos, já num ato quase de desespero, onde é impossível eu vender, digamos, a minha alma ou a minha essência à custa de outro tipo de protocolos, nomeadamente acordos ou princípios que têm a ver com o casamento, a partilha de bens. Quantas pessoas há, e a Luísa ainda há pouco comentava, que estão vivendo debaixo do mesmo teto, só por uma questão, enfim, que veem que é impossível poderem separar. Então, este é o grande dilema dos relacionamentos. E há aqui, digamos, uma questão também que tem a ver com a liberdade. A liberdade é algo que é inerente à natureza humana. O ser humano nasceu livre, embora pense que não. Nós nascemos condicionados pelos nossos fatores inatos, que é o facto de eu ter uma determinada carga genética, a Heloísa também, passou os seus olhos ao seu filho, não é? Isso são fatores inatos. Então, o seu filho ou a minha filha, no fundo, nascem, de certa forma, condicionados por isso. Depois temos os chamados fatores adquiridos, que é a nossa experiência, e os fatores situacionais. E usando aqui até o modelo da árvore que nós falámos. O que acontece é que nós não podemos viver sem nos relacionar, esta é uma condição do ser humano. O que acontece é que nós também não podemos viver sem liberdade, porque quando a nossa liberdade nos falha, alguma coisa está mal. Porque é que há tanta frustração, tanta angústia no mundo, tanta sensação de que estou cá de corpo, mas não de alma? E acontece isto, por exemplo, até no seio das empresas, quando dizem assim, temos um contingente de empregados de 10 mil empregados. Será que estão lá todos? Ou está, digamos, os colaboradores estão a 50%? A maior parte das vezes estão a 50%. A maior parte das vezes estamos a 50% nas situações. Estamos. Há aqui uma grande diferença em termos relacionais. Por exemplo, quando pertence a uma empresa, tem um relacionamento que pode, a certa altura, decidir eu vou deixar de pertencer a esta empresa. E então decide dispensar aquele relacionamento. No caso, por exemplo, de relacionamentos que são indispensáveis e insubstituíveis, é o caso, por exemplo, da parentalidade. Eu não posso dizer que a minha mãe não é minha mãe, meu pai não é meu pai. São, por natureza. E então, nesses relacionamentos, muitas vezes há dilemas. Exato. E nós temos que viver com eles e colocam-se aqui questões de liberdade de expressão, liberdade de ser. E depois também de gaps de geração, que são aqueles fossos entre aquilo que pensa o pai então, e pensa o filho. Aí será o segredo a aceitação? Completamente. Aceitar o outro, primeiro aceitarmos a nós próprios. Eu penso que, e no coaching fala-se muito no jogo interno, que é em que é que tu pensas, o que é que tu valorizas, qual é o teu brilho, o que é que te move, o que é que te inspira, quem é que és tu? E eu gosto muito de fazer uma pergunta que é quem é que mora aqui dentro? Quando nós descobrimos quem é que mora aqui dentro, fortalecemos o nosso eu, não baseado no ego, mas no amor. Mas quando a gente descobre quem mora aqui dentro, podemos nos relacionar melhor, não é isso? Completamente, porque aí relacionamos em liberdade, como é óbvio. Sim, nós sem vamos dúvida. continuar a falar sobre isso em outros programas. Obrigada, mas com certeza, Heloísa. Obrigada. Obrigada.